Sabe aquela pontada no peito, quando a gente percebe que deu o sangue, a alma, e a outra parte, essa só responde com um tipo de gratidão, morna, aquela sensação estranha de ser o porto seguro de alguém, mas não o furacão que tira o fôlego? Pois é, se essa cena te soa familiar, se você já se viu trancada na redoma de um amor que virou um conforto meio sem sal, então, fique ligada. Hoje, a gente vai bater um papo sobre uma encruzilhada pra lá de traiçoeira, onde muitas mulheres acabam se perdendo sem nem perceber. Mas o que vem por aí não é só um diagnóstico, é um mapa para você sair dessa armadilha, redescobrir um poder que já é seu e virar não só a página, mas o livro inteiro da sua própria história. E para não perder as próximas viradas de chave que a gente vai dar por aqui, já se inscreve no canal e clica no sininho. Assim, você não perde nada. Já se pegou pensando por que é que as mulheres mais atenciosas, aquelas que se entregam de corpo e alma, que têm um carinho que transborda, acabam, volta e meia, sentindo um gosto amargo de decepção? É uma coisa estranha, né? A gente se doa sem reservas, antecipa cada vontade, desata os nós da vida do outro e, num piscar de olhos, monta um mundo perfeito ao redor dele. E o que vem em troca? Pois é, não é aquela paixão avassaladora, mas um simples muito obrigado polido. Não é a adoração que incendeia, mas um costume que de mansinho rouba o brilho. Aquele fogo que outrora queimava entre vocês, aos poucos, vira só o calor de um radiador. Constante sim, mas com um quê de sufoco. Trocando em miúdos, você virou indispensável, mas deixou de ser desejável. E essa, meus amigos, é uma das ciladas mais capciosas que existe. As estatísticas mostram que 8 em cada 10 mulheres caem nela, sem nem se dar conta. Jung, com sua sabedoria que beira o misticismo, chamaria isso de uma confusão trágica de arquétipos. O seu desejo mais profundo era ser a musa inspiradora, a amante que tira o fôlego, a própria ânima dele, o sopro da sua alma. Mas de repente, e sem que você percebesse, você vestiu o papel da mãe. A mãe. Essa máscara, essa roupagem tecida com as intenções mais puras, com tanto cuidado, responsabilidade e um amor que parecia sem fim, acabou virando a principal assassina da atração dele por você. O seu ímpeto de querer dar conta de tudo, sua prontidão para pular na frente e se sacrificar, sua gana de protegê-lo de cada arranhão do mundo, por menor que fosse. Não são sinais de um amor grandioso. Jung, sem papas na língua, te diria isso na lata. Na verdade, são sintomas de uma reviravolta profunda dentro de você. Uma mudança que te tira do posto de objeto do desejo dele e te coloca na cômoda cadeira de uma função. É como trocar um mistério que ele queria desvendar a vida inteira por um livro que ele já folheou, leu e agora está, coitado, empoeirando na estante. E o preço por isso é exorbitante, viu? Não é só a paixão que se esvai, é a lenta dissolução da sua própria essência, daquele mistério que te faz brilhar, do seu poder feminino. É cruel, mas você não está perdendo ele. Você está perdendo a si mesma. E ele, sentindo isso num nível que nem ele entende, para de te ver como a mulher por quem ele moveria céus e terras, aquela por quem ele escalaria montanhas. Não, ele passa a te ver como quem vai lembrá-lo de pegar o chapéu antes de sair. Mas e se eu te dissesse que tem um jeito de sair dessa enrascada? Que dá para desligar esse modo mãe e ativar um estado que Jung batizaria de poder magnético de uma personalidade inteira, para você se tornar para ele não um porto de águas calmas, mas uma obsessão que vicia, não a pessoa para quem ele pede socorro, mas aquela cujos pensamentos não o deixam pregar o olho à noite? Hoje, a gente vai destrinchar 8 grandes viradas, 8 passos que separam a mãe da obsessão. Isso que a gente vai conversar não é um manual de manipulação barata, tá? É um trabalho interno profundo, calcado na sabedoria de Jung. É a trilha de volta para sua verdadeira essência. Aquela que encanta, que intriga, que é até um pouco inconveniente de tão autêntica. E o 8º passo é o pulo do gato. A chave que vira a fechadura de uma mudança que não tem mais volta. Você está pronta para parar de ser tudo para ele
e finalmente se tornar tudo para si mesma. Então, bora lá. Pensa comigo. Quantas vezes você já o lembrou de ligações que não podia esquecer? Ou se pegou verificando se ele comeu direitinho, ou ainda organizando a agenda dele na sua cabeça, numa tentativa quase frenética de antecipar cada problema. A gente pensa que isso é amor, que é cuidado, mas Jung, com sua visão aguçada, enxergaria algo bem mais fundo. Não é amor, é ansiedade. A sua ansiedade, minha amiga, seu desejo de controlar a vida dele é, na real, uma manobra desesperada para controlar a sua própria realidade, para se blindar do caos e do que não dá para prever. Por isso, a mãe está sempre de prontidão, em alerta máximo. Ela é tipo a gerente da vida dele, convencida de que sem o toque dela, tudo vai desmoronar. Ele vai esquecer, se atrasar, cometer um erro bobo. E na superfície você diz, eu só tô cuidando, né? Mas na linguagem cifrada do inconsciente, o som é outro. Eu não confio em você. Não boto fé na sua força. Você não dá conta sem mim. E isso, meus amigos, é um veneno lento para a masculinidade dele. Um homem que vive num chamego constante, ou vira um eterno menino, um Pedro Bananeira, ou então começa a se rebelar, numa tentativa inconsciente de se livrar desse abraço que sufoca. Jung diria que, ao controlá-lo, você está, sem querer, jogando a sua própria sombra em cima dele. O seu medo de que ele tropece, a sua insegurança mais profunda. Você tem um receio danado de que, se ele falhar, isso respingue em você, que a falha dele vire sua. E aí, sua autoestima, coitada, passa a depender perigosamente dos êxitos dele. E quanto mais você aperta as rédeas, mais responsabilidade assume e mais ressentimento se acumula na sua sombra quando ele não valoriza seus esforços, ou pior, resiste a eles. Agora, a mulher que vira uma obsessão, ela joga outro jogo. Ela opera no princípio oposto, o da confiança. Ela não controla, ela acredita. Ela solta as rédeas, não porque não se importa, mas porque respeita a caminhada dele, o direito que ele tem de errar e a capacidade dele de se levantar sozinho. A presença dela, silenciosa como um sussurro, diz: eu acredito em você. Eu sei que você é forte. Você consegue. Isso não quer dizer que ela vire uma estátua de indiferença. Significa que ela deixa de ser a assistente pessoal dele e se torna uma aliada de peso. Ela não resolve os perrengues dele. Ela tem fé na capacidade que ele tem de resolvê-los. Isso cria um campo invisível mais poderoso de respeito entre vocês. Ele sente que, ao lado dela, pode ser um homem de verdade, não um moleque que precisa ser guiado pela mão. Essa passagem do controle para a confiança é um ato de pura individuação, o seu próprio amadurecimento psicológico. Você, finalmente, separa a sua identidade da dele. Você reconhece que a vida dele é responsabilidade dele. E nesse exato momento, um milagre acontece. Uma energia gigantesca, que antes você jogava fora tentando controlar, é liberada. Você, enfim, pode direcionar essa energia para si mesma, para sua vida, para os seus próprios interesses. E o homem, ao ver ao lado dele, não uma gerente ansiosa, mas uma mulher calma, que bota fé nele e no mundo, começa a sentir um chamado irresistível. Ele não vê em você uma função. Ele vê uma fonte de força, uma nascente de tranquilidade. E isso não gera um hábito, mas pura admiração. Ele está numa roubada no trabalho, desanimado. E lá vai você, guiada por aquele instinto materno, tipo um raio, entrando em ação. Você começa a dar conselhos, a caçar soluções, a ligar para Deus e o mundo, a confortá-lo como se ele fosse um cristal a ponto de quebrar. Você se transforma na salvadora dele. Você pega o fardo dele para você, nos seus ombros, acreditando de coração que está ajudando. Mas Jung veria um jogo perigoso aqui, um emaranhado de sombras. O arquétipo da salvadora, muitas vezes, é o lado escuro de um desejo escondido, o de se sentir necessária, poderosa. Ao resgatá-lo, você, sem querer, o coloca numa posição de fraqueza, de vítima. Você tira dele a chance de se virar sozinho na própria crise e sair dela mais forte, mais gigante. Cada vez que você o salva, você manda uma mensagem subliminar
Mas Clara, você é fraco. Você não dá conta sem mim. Isso, lá no fundo, é um tapa na cara do lado masculino dele, mesmo que ele receba sua ajuda com um sorriso agradecido. Para piorar, esse papel te drena, te suga. Você vira uma muleta emocional, e sua sombra, coitada, se enche de um cansaço que pesa e de um desprezo velado pela fraqueza dele, uma fraqueza que você mesma está regando. O relacionamento deixa de ser uma parceria de iguais e vira uma sessão de terapia sem fim, onde você é a terapeuta e ele, o paciente eterno. E paixão, meu amigo, não tem espaço numa dinâmica assim. Só resta a função e a dependência. A mulher que vira uma obsessão, ela não tem essa de salvadora. Que nada. Ela será uma inspiradora. Qual é a diferença, você me pergunta? Uma salvadora dá o peixe para o homem. Uma inspiradora acredita que o homem tem vara e anzol e sabe pescar sozinho. Quando ele está com problemas, ela não corre para resolver. Ela faz algo muito mais valioso. Ela cria um espaço seguro, onde ele pode, por si mesmo, achar a própria solução. Ela vai ouvir, sim, com atenção, mas vai olhar para ele com uma fé inabalável nos olhos e dizer, com a voz que acalma: essa fase é puxada. Eu sei, mas eu te conheço. Você vai sair dessa. Ela não dá conselhos a não ser que ele peça. E, em vez de ficar remoendo as preocupações dele, ela continua vivendo a própria vida, de um jeito vibrante, interessante, completo. Ela vai para as aulas dela, encontra as amigas, se joga nos projetos que a apaixonam. E é exatamente isso que é inspiração. Ele olha para ela e não vê pena. Vê força. Vê que o mundo dela não desmoronou por causa dos perrengues dele. A base interna dela é sólida como rocha. E a fé que ela tem nele é mais poderosa que qualquer conselho. Ela não é uma muleta para ele. Ela é um farol. Olhando para a luz dela, ele encontra o mapa para sair da própria escuridão. Ele não quer se escorar nela. Ele quer alcançá-la, ser digno dela. Jung chamaria isso de despertar do próprio herói interior dele. Ela não luta contra os dragões dele por ele. Ela acredita que ele mesmo é São Jorge. E essa crença faz com que ela, aos olhos dele, não seja uma mãe cuidadosa, mas uma musa mística, aquela por quem ele quer derrotar todos os dragões. Então pare de resgatá-lo. Comece a acreditar nele, e você vai ver como o olhar dele muda. Ele não vai mais te olhar com a gratidão de quem precisa, mas com a admiração de quem é forte. Aqui vai um clichê, um cenário típico da mãe. Suas amigas te chamam para o teatro, mas você recusa. Afinal, ele vai chegar cansado do trabalho e você precisa aprontar o jantar. Você sonhava em fazer um curso de cerâmica, mas adia. O dinheiro, afinal, é mais urgente para comprar pneus novos para o carro dele. Sua vida, seus hobbies, seus sonhos vão aos poucos ficando pelo caminho como folhas secas. No centro do universo está ele, o conforto dele, as necessidades dele. Você se sacrifica no altar do relacionamento, na esperança de que ele valorize tudo isso. Mas a psicologia, como Jung nos ensinou, é cheia de paradoxos. Quanto mais você se sacrifica, menos valorizada você é. Por quê? Porque, ao abrir mão dos seus próprios desejos, você manda uma mensagem para o mundo, e principalmente para ele, de que seus desejos não têm importância. Você mesma desvaloriza sua vida, sua personalidade, seu tempo. Você vira o cenário da vida dele. Conveniente, sim, mas sem graça alguma. Jung disse que uma vida não vivida é a maior dívida que deixamos para nossa sombra. Cada vez que você diz não para si mesma por causa dele, sua sombra se enche de amargura, ressentimento e uma energia que não encontra vazão. Você pode até estar sorrindo por fora, mas uma insatisfação silenciosa cresce dentro de você. E ele sente isso. Ele percebe essa cobrança que não é dita, esse peso do seu sacrifício que cá entre nós, ele nunca pediu. Um homem não se sente atraído por uma mulher que vive no papel de vítima. Ele se afasta. A culpa que ela desperta nele é um repelente. A mulher que vira uma obsessão, ela vive em outra sintonia. O maior romance dela é com a própria vida. Ela tem suas paixões, seus objetivos, suas pequenas e grandes alegrias que não dependem dele.
Ela se joga nas aulas de dança, aprende um novo idioma, cultiva violetas na varanda ou, quem sabe, escreve um livro. A vida dela é plena e interessante por si só. Ele é um desejo maravilhoso, sim, mas ainda assim é um acréscimo ao mundo dela, não o seu centro. Quando ela vai ao teatro com as amigas, não sente um pingo de culpa. Ela se diverte para valer. Quando ela gasta dinheiro com as aulas dela, não pede desculpas. Ela está investindo em si mesma. E é exatamente isso que a torna absurdamente atraente. Ele vê ao lado dele não uma servente, mas um universo radiante, independente, que ele quer desvendar. Os olhos dela, brilhando quando ela fala sobre o que a move, o fascinam mais do que qualquer jantar à luz de velas. O fato de ela recusar um encontro porque já tem seus próprios planos faz com que ele valorize ainda mais o tempo que passa com ela. Ela não está fazendo joguinhos, não está se fazendo de difícil. Ela realmente está ocupada com a própria vida. A energia dela vem de dentro. Ela não fica ali, sentada, esperando que ele chegue para fazê-la feliz. Ela já é feliz. Esse é o caminho para si mesma, do qual Jung tanto falava. A trilha até o ponto em que a sua felicidade é uma responsabilidade pessoal, sua e de mais ninguém. Pare de se sacrificar. Comece a viver sua própria vida com uma paixão que incendeia. E então, ele não vai apenas voltar para casa. Ele vai correr para entrar no seu mundo incrível, com medo de se atrasar, com medo de perder algo importante. Você vai se tornar para ele não uma obrigação, mas uma descoberta eterna. Ele se atrasou 1 hora e nem ligou. Ele te tratou de um jeito grosseiro na frente dos amigos. Ele esqueceu uma data importante. A reação da mãezona é previsível. Um suspiro fundo, engole o sapo e diz: "Tudo bem, eu entendo, você deve estar tão cansado." Ela tem medo de conflito, tem medo de parecer exigente demais ou chata. Ela está sempre pronta para perdoar qualquer coisa, só para manter a paz no ambiente. Mas Jung diria que a paz comprada com o próprio respeito não é paz de verdade. É uma rendição silenciosa. Ao perdoar constantemente o que te machuca, você não está demonstrando sabedoria. Você está mostrando bem claramente que está tudo bem ser tratado daquele jeito. Você está borrando suas próprias fronteiras, dando permissão para que pisem no seu território. Você está ensinando a ele que a sua paz de espírito não vale nada. A máscara de uma mulher bondosa e compreensiva é uma das mais perigosas. Por trás dela, se esconde uma sombra que ferve de raiva e ressentimento guardados a 7 chaves. Esses sentimentos não somem. Eles aparecem como uma agressividade passiva, um gelo que congela, doenças psicossomáticas ou aquelas explosões do nada por motivos miúdos. Você não está resolvendo o problema. Você está engarrafando isso dentro de si, como uma garrafa de refrigerante sendo chacoalhada. A mulher que vira uma obsessão não tem medo de um bom e velho conflito, porque ela se valoriza muito mais do que a ilusão de uma tranquilidade falsa. Ela não faz barraco, não grita, nem aponta dedos. Ela faz algo muito mais potente. Ela declara seus limites de um jeito calmo, mas firme como uma rocha. Quando ele fala de forma rude, ela não entra na briga. Ela pode olhar nos olhos dele e dizer, com a voz tranquila, mas clara: "Não é assim que você fala comigo. É melhor a gente mudar de assunto ou eu vou sair daqui." Quando ele esquece uma data importante, ela não finge que nada aconteceu. Ela diz: "Fiquei muito magoada e triste porque você esqueceu. Era importante para mim." Ela não exige um pedido de desculpas. Ela apenas expõe o fato e nomeia seus próprios sentimentos. Ela é um espelho. Ela mostra a ele as consequências diretas das ações dele. Não há manipulação nas suas palavras, só pura e simples dignidade. Ela não tem medo da reação dele, da raiva, do silêncio ou do ressentimento, porque sua paz interior é mais importante para ela do que a aprovação dele. Essa é a integração da agressividade saudável da própria sombra, da qual Jung falava. A raiva nem sempre é destrutiva. Ela é a energia que protege seus limites, a barreira que te guarda. A capacidade de dizer não, de definir o que é inaceitável, é um sinal de maturidade que vem da alma. Um homem diante de limites tão claros e ao mesmo tempo tão calmos pode no início ficar surpreso.
Ele está acostumado a se safar de tudo. Mas então, lá no fundo do inconsciente, ele começa a sentir respeito. Ele entende que está diante de alguém que não é uma criatura sem espinha dorsal, mas sim uma pessoa com seu próprio código de honra. Uma pessoa que se valoriza. E aquilo que tem valor automaticamente se torna desejável. Você deixa de ser conveniente para ele e passa a ser valiosa. Seu celular está sempre ali, na palma da mão. Você responde às mensagens dele assim que chegam, não importa onde esteja. Você está pronta para largar tudo se ele ligar e disser, vem cá. Você está sempre disponível, sempre online, sempre a postos. A mãe acredita que essa disponibilidade total é a maior prova de amor e devoção. Mas uma lei fundamental da psicologia diz que aquilo que está sempre disponível, em quantidades ilimitadas, perde o seu valor. Água no deserto é um tesouro. Água da torneira é algo comum, trivial. Ao se tornar disponível para ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, você se transforma em água de torneira. Ele sabe que você está sempre lá, sempre à espera. O mistério, ele evapora. A tensão que acende a atração, ela se esvai. Jung talvez associasse isso ao conceito de energia. Sua atenção é a sua energia. Quando você a direciona para ele de forma impensada, a qualquer momento, você desvaloriza tanto a si mesma quanto essa energia. Você vira previsível. E tudo que é previsível, no fim das contas, acaba ficando sem graça. A mulher que vira uma obsessão entende, no fundo da alma, o valor da sua própria energia. Ela não está sempre disponível e não é joguinho, tá? É porque ela tem a própria vida para viver. Quando está com uma amiga, ela está de corpo e alma ali, e o celular fica quietinho na bolsa. Quando está mergulhada em um projeto, pode passar horas sem nem ver as mensagens dele. Quando está tomando um banho gostoso ou lendo um livro, esse é o momento sagrado dela. E ela não vai interromper por uma ligação que não seja urgente. A disponibilidade dela não é uma constante. É um presente. Um presente que ele recebe quando ela está de verdade livre e por pura e espontânea vontade. E isso vira o jogo. As respostas dela não chegam num piscar de olhos, o que as torna ainda mais esperadas, mais desejadas. Ela aceitar um encontro não é algo garantido, mas sim um evento valioso. Cada vez que ela escolhe a si mesma e suas próprias atividades, ela aumenta o seu valor aos olhos dele. Ele começa a entender que o tempo e a atenção dela precisam ser conquistados, que ele deve competir por eles com a vida interessante e vibrante que ela tem. Isso cria uma empolgação saudável, um desejo de fazer parte do mundo dela, de ser convidado para esse universo. Pare de ficar em modo de espera o tempo todo. Preencha sua vida com coisas que são importantes para você. Desligue o celular. Permita-se o luxo de não responder na hora. Sua presença ao lado dele deixará de ser um hábito e se tornará uma celebração. Ele vai valorizar cada minuto ao seu lado, porque saberá que esses minutos são uma escolha consciente sua e não uma reação automática. Você vai deixar de ser um ruído de fundo e se tornará uma música linda que ele vai ansiar em ouvir. Quando ele se sente mal, você também se sente mal. Quando ele está feliz, você fica mais feliz por ele do que por você mesma. O humor dele, acredite ou não, dita o clima da sua casa e da sua alma. Você está num estado que chamamos de fusão emocional. A mãe considera isso a forma mais elevada de intimidade, de empatia. Nós somos um só. Mas Jung alertaria que fusão não é intimidade. É um substituto dela. É a perda de si mesma no outro. Na fusão, não existem dois indivíduos, mas uma massa confusa e ansiosa. Você perde a capacidade de distinguir suas emoções das dele. Você assume a responsabilidade pelo estado emocional dele, tentando animá-lo quando está no fundo do poço e acalmá-lo quando está em chamas. Isso é um trabalho que esgota, que te suga até a última gota de energia, te tirando do seu próprio centro emocional. E num relacionamento assim, não sobra espaço para mistério, para individualidade. Ele sente esse peso. Ele percebe, mesmo sem saber,
que você o está usando como um termômetro para o seu próprio humor. E isso o priva da liberdade de ser ele mesmo, de experimentar seus próprios sentimentos, separados de você. A mulher que vira uma obsessão, por outro lado, é emocionalmente autônoma. Isso não quer dizer que ela seja fria ou que não se importe. Significa que ela tem a própria fonte independente de luz. O humor dela não depende do humor dele. Se ele chega em casa de mau humor, ela vai se solidarizar, vai entender. Mas isso não vai estragar a noite dela. Ela vai seguir com as coisas dela, irradiando calma e estabilidade. Ela não é uma biruta que gira conforme o vento que ele traz. Ela é um farol. Um farol que permanece firme e brilha, faça sol ou faça chuva, na tempestade e na bonança. A estabilidade emocional dela vira uma âncora para ele. Ele sabe que com ela pode enfrentar qualquer tempestade interna sem destruí-la. Isso dá a ele uma sensação enorme de segurança e, ao mesmo tempo, de liberdade. A felicidade dela é responsabilidade dela mesma. Ela não fica esperando que ele venha e a faça feliz. Ela mesma é a fonte da própria felicidade. E é para essa luz que ele se sente atraído. Um homem fica fascinado por uma mulher que é capaz de ser feliz sozinha. Ele quer entender o segredo da harmonia que vive dentro dela. Ele quer se aquecer no fogo que ela irradia. Pratique o desapego emocional. Quando ele estiver com raiva, lembre-se, essa é a raiva dele, não a minha. Quando ele estiver triste, diga a si mesma: posso apoiá-lo, mas não preciso ficar triste junto com ele. Encontre fontes de alegria dentro de si mesma. Na música, na natureza, na criatividade, em conversas com as amigas. Torne-se o seu próprio sol. E então, ele será atraído por você como um girassol. Não porque você depende dele, mas porque você é uma fonte de vida. Ele sabe tudo sobre você. O que você vai dizer em determinada situação, como vai reagir, o que vai preparar para o jantar, sobre o que vão conversar antes de dormir. Você virou um livro aberto para ele. A mãe se orgulha de tanta transparência, considerando isso a base da confiança. Não temos segredos um com o outro, ela diz. Mas Jung, um profundo conhecedor da alma humana, entendia que a atração vive onde há mistério. Não mentiras, nem segredos obscuros, mas mistério. Aquela sensação de que há profundezas inexploradas em uma pessoa, algo que nunca poderá ser totalmente decifrado. Quando o mistério se esvai, a atração dá lugar ao afeto familiar, confortável, mas sem a centelha. A paixão pede um elemento do desconhecido, algo que fica no ar, por dizer. Uma mulher que se revelou por completo, que virou previsível, perde a sua aura mística, a sua ânima, aquela imagem da alma que atrai e hipnotiza um homem. Ele para de explorá-la porque acha que já explorou tudo o que havia para explorar. A mulher que vira uma obsessão, por outro lado, sempre carrega um véu de mistério dentro de si. Ela não despeja todos os seus pensamentos e sentimentos em cima dele. Ela não conta cada passo que dá. Não tem pressa em compartilhar todos os seus planos. Ela tem seu próprio mundo interior, um jardim particular onde o acesso não está aberto para todo mundo, nem o tempo todo. Ela pode sorrir de um jeito enigmático em resposta a uma pergunta. Ela pode simplesmente sair sozinha no fim de semana, sem dar uma lista detalhada do porquê. Ela pode começar um novo hobby e não contar todos os detalhes para ele. Ela não está mentindo. Ela está apenas guardando uma parte de si para si mesma. Jung diria que isso é um limite saudável da sua alma. A sua alma é um oceano vasto, e seria ingênuo pensar que outra pessoa conseguiria mapeá-lo por completo. Uma mulher que entende isso nunca será totalmente decifrada. Sempre haverá uma sombra nela, uma profundidade que o chama. Ele olha para ela e pensa: quem será ela de verdade? Sobre o que ela se cala? Com o que ela sonha quando olha pela janela? Essas perguntas acendem a imaginação dele. Ele tenta entendê-la, de novo, mas como um horizonte, ela sempre se distancia um pouco mais. Não tenha medo de ser um pouco reservada. Não tenha pressa em contar tudo sobre o seu dia. Permita-se ter seus próprios segredos, seus próprios pensamentos que só você conhece.
Cultive seu jardim interior e não tenha pressa em fazer visitas guiadas. Deixe que ele veja apenas a beleza do seu jardim por cima do muro. E então ele passará a vida sonhando em conseguir a chave do portão. Mistério não é enganação. É respeito pela imensidão da sua própria alma. E agora, chegamos à virada mais importante e mais sutil. A mãe fala a linguagem do cuidado. O vocabulário dela é: você comeu? Use um cachecol. Não esqueça de ligar para sua mãe. Essa é a linguagem das funções, da rotina da casa. Não há paixão nisso, não há erotismo. É uma linguagem que sustenta a vida, sim, mas não a incendeia. Jung ensinou que as palavras são símbolos que moldam a nossa realidade. Ao falar com um homem na linguagem do cuidado doméstico, você, sem querer, o coloca, e a si mesma, no papel de mãe e filho. Essa é a dinâmica mais assexuada que existe. Você mesma, com suas palavras, está apagando o fogo da paixão. A mulher que vira uma obsessão domina uma linguagem diferente, a linguagem do desejo. Não são frases vulgares ou explícitas. É uma linguagem de insinuações, de sensualidade, de pura admiração pela essência masculina dele. Em vez de dizer, você fica bem com essa camisa, ela vai abaixar a voz e dizer, quando você usa essa camisa, não consigo pensar em mais nada. Em vez de dizer, obrigada por consertar a torneira, ela vai passar a mão pelo ombro dele e sussurrar, fico tão fascinada quando você faz as coisas com as suas mãos. Existe tanta força em você. Em vez de um simples eu te amo, de rotina antes de dormir, ela pode olhar nos olhos dele e dizer, você me deixa louca. Você sente a diferença? A primeira versão é uma constatação de fato. A segunda é um despertar dos sentimentos dele, do ego dele, da masculinidade dele. Ela não fala da função dele, consertar a torneira, mas sim da essência dele, do poder que ele emana. Ela não fala do amor dela como um hábito, mas sim do desejo, da obsessão dela por ele. Essa linguagem exige coragem. Exige sair do papel confortável e seguro de mãe. Exige se conectar com a sua própria sensualidade, com a sua sombra, onde vivem desejos e fantasias que talvez você reprima. Jung diria que essa é a linguagem da ânima, a linguagem da alma. Ela não é direcionada à mente racional dele, mas sim ao inconsciente. Essas palavras passam pela lógica dele e atingem direto o núcleo da identidade masculina dele. Ao ouvi-las, ele não se sente um objeto de cuidado, mas sim de desejo. Ele se sente um homem. E uma mulher que consegue despertar esse sentimento nele, essa mulher vira uma verdadeira obsessão para ele. Ela é a única que enxerga não apenas um cara legal, mas um homem forte e desejado. E ele vai voltar para ela de novo e de novo, como se buscasse uma dose dessa sensação viciante. Comece a praticar essa linguagem. Fale com ele, não sobre o que ele fez, mas sobre como ele faz você se sentir. Admire não as conquistas dele, mas a essência dele. Pare de ser a mãe dele. Torne-se o pecado mais doce dele. O caminho de mãe para a obsessão não é uma simples mudança de tática de comportamento. É a transformação interna mais profunda que você pode viver. É a estrada da individuação da qual o grande Jung tanto falava. É uma jornada da persona conveniente, aquela socialmente aceita, para o seu eu verdadeiro, complexo, às vezes inconveniente, mas infinitamente atraente. Cada uma das 8 transformações que vimos é um ato de libertação. Você se liberta do controle, do sacrifício, da fusão, do medo. Você retoma sua energia, seus desejos, seus limites, sua própria voz. Você deixa de ser uma função na vida dele e se torna o evento principal na sua própria vida. É essa mudança dentro de você que vira o jogo, que muda tudo ao seu redor. Um homem, como um espelho, reflete a sua atitude em relação a si mesma. Quando você começa a se valorizar, ele começa a te valorizar. Quando você se torna um mistério para si mesma, você se torna um mistério para ele. Quando você começa a desejar a si mesma, sua vida, seu corpo, sua alma, ele começa a te desejar com o triplo da intensidade. Você não é mais aquela que cria o conforto dele.
Você é aquela que desperta um respeito sagrado na alma dele. Você não é aquela que resolve os problemas dele. Você é aquela que, para ele, é o problema mais doce que ele quer passar a vida tentando resolver. Não tenha medo desse caminho. Sim, ele vai exigir coragem de você. A coragem de soltar, de confiar, de se escolher acima de tudo. Mas a recompensa não é apenas a adoração dele. A recompensa é você inteira, radiante, livre. Uma mulher que se tornou não um acessório para alguém, mas um universo autossuficiente. E a luz desse universo é tão intensa que é impossível não ser atraído por ela. Ele não vai conseguir te esquecer, porque você finalmente se lembrou de si mesma. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez sua alma vibrar, a gente ficaria super feliz se você deixasse o seu like aqui no vídeo.